Oiê, você que tá aqui na nossa vida de índigo. Hoje a gente tem um vídeo bastante especial, porque é um vídeo que nós fizemos juntos. Eu pedi uns dias atrás nos stories do Instagram para vocês me falarem quais as afirmações do teste Vida de Índigo. E se você não sabe do que eu estou falando, você vai saber já já. Eu vou explicar, prometo, para quem não sabia. E aí eu pedi para vocês comentarem quais foram as afirmações que vocês acharam mais interessantes ou mais intrigantes para eu comentar num vídeo aqui. Recebi várias respostas, fiz um ranking com as mais votadas e hoje eu vou comentar então as 5 afirmações do teste Vida de Índigo que vocês mais pediram para eu falar sobre. Então eu vou falar sobre elas. Explicar um pouco melhor, dizer com base em várias coisas que eu li, em autores que eu li, o que aquilo quer dizer. Vou falar um pouco como é que funciona isso na minha vida de índigo e vou dar alguma dica para você que também é índigo, já se descobriu e está entrando nesse mundo, saber como agir com essa afirmação. Beleza? Vamos lá então? Você vai ficar de diretor ou não? Então tá, estou aqui no meu iPad com o teste. Tão bonitinho ele! Se você não fez ainda, vamos lá. Entra aí, vidadeindigo.com.br. Vai abrir um pop-up bonitinho. Você coloca seu e-mail, clica e vai receber este teste maravilhoso que eu fiz, que vai te ajudar a descobrir se você também é índigo. Então vamos lá. As afirmações que vocês mais pediram são 44 afirmações no total. É coisa pra caramba que eu fui lá buscar pra vocês, hein? As 5 mais votadas. Vamos lá. Em primeiro lugar, sobre intuição. Então a afirmação é a seguinte: possuo forte intuição que sei que sempre me acompanhou, mesmo que muitas vezes não saiba como usar. Então, o que é isso? Por que nós índigos temos essa forte intuição? O que acontece é que, como eu falei, como nós somos mais preparados para esta era de aquário que a gente está vivendo, se você não viu o vídeo anterior, vou deixar aqui embaixo também o link para o vídeo de estreia do nosso canal, em que eu expliquei, né, por que os índicos estão super por dentro desta era de aquário. E o que acontece é que por a gente estar mais preparado, a gente tem uma percepção como se fosse maior de coisas que não necessariamente todo mundo consegue perceber ou ver. Então, a gente percebe facilmente mentiras, falsidades, né? Aquelas coisas assim que as pessoas fazem ao nosso redor e que não são legais, quando a pessoa está com uma intenção que não é boa. Os índigos têm uma percepção muito boa disso, até porque a gente tem um senso de justiça muito aguçado, né? Outra das afirmações que estão lá é o quanto a gente tenta fazer as coisas serem sempre justas. Então, por esse senso de justiça, a gente não gosta quando a gente percebe que alguém está ou tentando tirar vantagem, ou não sendo muito verdadeiro, enfim. E essa intuição, ela acontece não só com pessoas, pode ser com pessoas ou com uma sensação assim de que tem alguma coisa errada no ar, você sabe? Que aquilo não é bem aquilo. Então, por exemplo, entrando na minha vida de índigo, eu nunca tive muito esse negócio com pessoas. Tenho vários amigos que têm isso. A Marie, minha esposa, por exemplo, tem. A intuição dela com pessoas é muito boa. E ela também é índiga. Mas eu, por exemplo, cresci na igreja. E vira e mexe, eu ouvia alguma coisa que falavam que estava na Bíblia, e, portanto, era Deus que queria assim. E eu falava, isso não faz sentido. Isso não combina, sabe? Quando você... esse questionamento que vem de algum lugar que você não sabe direito, você sente que não é. Você sente que aquela pessoa está tentando enganar de alguma forma. Você sente que aquilo que estão falando
talvez venha menos de Deus e mais do ego da pessoa, sabe? Esse tipo de coisa. Então, a intuição é isso, o que acontece conosco, índigos. E a minha dica nesse sentido é para você ouvir a sua intuição. Ouça, sem julgar, e mesmo que outras pessoas te julguem, por você não saber direito de onde que você está tirando aquilo. Ouça e vai no flow dela, porque a nossa intuição não mente, então vale a pena seguir. Beleza? Então, essa foi a primeira sobre a intuição. Outra afirmação que me pediram para comentar sobre as dificuldades de aprendizado. Então, a afirmação é: quando criança ou mesmo adulto, fui diagnosticado com TDAH, dislexia, hiperatividade ou outras dificuldades de aprendizado, ou não tive o diagnóstico, mas sempre que lia sobre me identificava. O que acontece conosco, índigos? E se você tem filhos, ou é educador, ou lida com crianças, saiba disso. Preste muita atenção. Nem toda criança que você achar que é hiperativa. Se ela for uma criança índigo ou uma pessoa índigo, provavelmente ela só está impaciente, levantando da carteira, querendo falar mais que o professor, dizendo que tá chato, que não aguenta mais, não porque ela tem dificuldade de aprendizado, ou porque ela tá provocando, ou porque ela é de fato hiperativa. É só porque ela já entendeu, aquilo já deu pra ela, entendeu? Ela já captou, é muito mais rápido que os outros. E aí o professor fica lá explicando. Gente, já foi, já entendi, vamos passar pro próximo? Só que não é assim que funciona pra todo mundo, né? Na escola, por exemplo, é trabalhado muito, principalmente nas escolas tradicionais, a repetição. Repetição pro índigo é um saco. A gente não quer coisa repetida, a gente já entendeu na primeira, no máximo na segunda. Então, vamos para a próxima. Então, muitas vezes, o que é chamado de hiperatividade pelos professores que vêm nas crianças, e eu tô falando mais de criança porque é mais fácil diagnosticarem crianças, né, com TDAH e essa dificuldade de aprendizagem. Mas serve para os adultos também. O fato é, não necessariamente. Os índigos têm esse negócio da rapidez, sabe? De pegar as coisas muito rápido e também dessa necessidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente é multi, lembra que eu falei no outro vídeo? Então, muitas vezes não é uma hiperatividade, é uma hiperrealização, entendeu? Eu não fui diagnosticada com TDAH e nada dessas coisas nunca, até porque, graças a Deus, eu tenho uma mãe psicóloga que é contra a medicalização infantil, briga por isso. É isso aí, mãe, tamo junto. Então isso nunca nem chegou em mim. Porém, sempre que eu via sobre, né, a descrição do que eram crianças com hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, eu falava, mano, essa pessoa sou eu, né? Mesmo mais nova, assim, adolescente, no começo da adolescência, eu lembro de pensar, nossa, será que eu não tenho esse negócio? Porque todo mundo falava disso, ninguém falava de índigo. Se eles falassem de índigo, eu teria me identificado. Então o ponto é esse, se você talvez ouve um pouco sobre essas coisas, começa a olhar mais pro lado de ser índigo e não de ter uma doença ou alguma coisa do tipo. Nesse sentido, eu acho que a melhor dica é explicar, conversar. Seja falando em relação ao seu filho, então se você for mãe ou pai, ou tá entendendo que aquela criança ali talvez seja índigo, tenta explicar para os professores e para as pessoas que convivem com ela que não necessariamente é isso, né? Que pode ser só o jeito dela de aprender e lidar com as coisas que ele aprende. E para você, no seu caso, não deixa ninguém te falar o que você tem, o que você não tem, sabe? Mais uma vez, busca dentro de você e se for muito mais parecido com o índigo, já sai falando, já sai explicando. Não, meu bem, você não tá entendendo, não tem TDAH ou nada aqui. Eu sou índigo, já ouviu falar de índigo? Conhece o blog Vida de Índigo e o canal da Júlia? Já vai falando logo, já dá a ideia, deixa a pessoa entrar e entender um pouco mais. Eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil para todo mundo que está em volta conviver conosco, índigo, se as pessoas nos entenderem melhor. Beleza? Número 3 é sobre assuntos espirituais. Então a afirmação que tem lá é a seguinte: sempre tive interesse por assuntos espirituais, seja seguindo uma ou mais religiões
ou tendo experiências psíquicas, como premonições, visões, ver anjos ou fantasmas, ouvir vozes, terções que se realizam, etc. Tem uma outra, inclusive, afirmação lá no teste que fala um pouco sobre buscar na espiritualidade a razão para essa inquietude constante que a gente tem. E aí o que acontece é que a gente, por ser muito questionador, né, e ter essa certeza latente de que tem algo maior, de que a vida não é só isso aqui, de que não é possível, sabe? Esse inconformismo do tem que ser mais. Por causa disso, a gente busca onde? Onde essa coisa do além está presente. Onde que está presente? Nas religiões, na espiritualidade, nessas coisas que não são terrenas, sabe? Que são desse outro plano. Então, o que acontece é que a gente faz essa busca e geralmente até encontrar, né? Então, por isso é que muitas pessoas podem acabar tendo mais de uma religião. Eu não me encaixo em nenhuma, acredito um pouquinho de cada. Ou então, entra de cabeça na sua religião e aí questiona e tenta entender e vai fundo. E aí pode ser até taxado de uma pessoa que é bitolada com a religião, sabe? Que não acha que tudo fora da religião dela tá errado e tal, não sei o quê. Eu já fui essa pessoa. Indo para a minha vida de índigo, em termos de espiritualidade, eu já fui essa pessoa. Eu cresci, né, na igreja protestante, uma igreja presbiteriana independente, e gostava muito, muito. E fui durante algum tempo, da minha adolescência principalmente, uma pessoa mais bitolada, que achava que tudo que os outros estavam fazendo era pecado, era errado, e julgava, infelizmente. Por quê? Porque tinha essa necessidade de ir atrás do que não era daqui. Então, a Bíblia falava, a religião falava, eu ia atrás para tentar entender. É claro que, graças a Deus, literalmente graças a Deus, com o amadurecimento, eu fui abrindo os meus olhos, né? Justamente como eu falei, da intuição, de percebendo o que não combinava, o que não estava certo, o que era julgamento. Mas essa busca de entrar na espiritualidade é uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Isso é uma coisa muito dos índigos. Hoje, eu continuo cristã, protestante, tenho ido mais numa igreja que é batista, mas, mais do que nunca, eu tenho a certeza de que não existe uma única coisa certa. A forma como eu vejo e eu acredito em Deus é a minha verdade, e a sua pode ser outra completamente diferente e tá tudo bem. Então, assim, hoje tem coisas em relação ao budismo que eu admiro muito e gosto, algumas práticas que eu tenho aprendido, algumas coisas do espiritismo também acho muito interessantes e tenho estudado. Isso não muda em nada a minha forma de me relacionar com Deus. Isso só me acrescenta coisas que eu talvez não tinha pensado desse tema da espiritualidade, que é algo tão importante na vida dos índios. Uma coisa que é interessante. Aí tem a parte das experiências psíquicas, né? Sempre fugi dessas coisas porque sempre fui muito medrosa, cagona e morria de medo. Mas eu tive um interesse pelas bruxas e bruxarias quando eu era mais no começo da adolescência também. E eu lembro de um tempo, só assistir filme que tinha bruxa. Eu lembro que depois eu era mais velha já, perto da minha casa tinha uma escola de bruxaria. Gente, eu passava na frente com uma curiosidade. Eu era louca pra entrar e saber o que rolava lá dentro. Muito, muito curiosa, né? Bem índigo mesmo. Mas eu nunca tive coragem. Por quê? Eu tinha crescido aprendendo que era pecado, né? E porque eu, no fundo, tinha esse medinho de vai que eu vejo, acontece alguma coisa. Hoje, eu não tenho mais. Então, se quiser vir as experiências psíquicas, as bruxarias todas, estamos aí para receber. E a dica que eu tenho nesse sentido é não se fechar para nada, nem para esses medos bobos, né, que eu tinha. Mas não se feche, busca o que é a sua verdade, o que é interessante para você. Não ouça o que os outros te disseram, mesmo que esses outros tenham sido seus pais, porque no fundo eles só estavam fazendo o que eles acreditavam ser certo. E aí eles passaram para você. E tá ótimo, é assim que pais e mães têm que ser mesmo. Mas quando a gente cresce, chega a hora da gente encontrar a nossa verdade. Então, vai atrás, busca
a espiritualidade da sua forma, o que faz sentido pra você. E se tiver que misturar um monte de coisa, mistura um monte de coisa. E se tiver que experimentar, experimente. A gente tem essa vida para fazer essas coisas. Então, vai atrás, não deixe esse seu lado índigo quieto, né? Porque alguém disse que tal coisa é certo ou é errado. Vai buscar o que é certo para você, para o seu interior. Então vamos à quarta afirmação que vocês pediram para comentar, que eu adoro essa. Sobre a gente se comportar meio como criança. A afirmação é: era uma criança muito intensa e isso se manteve na vida adulta, o que faz com que muitos digam que eu pareço criança em várias situações. O fato é, a autenticidade, ela está nos índigos de uma forma muito mais natural do que nas outras pessoas. A gente perde isso quando a gente vai crescendo, porque vão falando que não, né? Não pode, não faz isso, não sobe aí, não pega isso, não pode, não pode, não pode. Aí a gente vai internalizando que ele não pode e vai deixando de fazer as coisas. Porém, como os índigos têm esse negócio mais do deu vontade, fiz, na vida adulta pode acontecer muitas vezes da gente, tipo, fazer coisas que deu vontade e fiz, e daí que tinha gente olhando. Então eu até anotei algumas coisas aqui que já aconteceram comigo, que eu já fiz e levei aqueles sermõezinhos, assim, mesmo sendo adulta. Por exemplo, falar as coisas na cara das pessoas. Sabe quando assim, nossa, eu nem ia falar, mas de repente quando eu vi já falei. É uma coisa que crianças fazem, que nós índigos às vezes fazemos quando somos adultos já. Sentar de qualquer jeito. Quantas, milhares de vezes eu ouvi: põe essa perna pra baixo, senta direito, olha desse jeito que você tá. Detestava isso, detestava, porque, gente, esse negócio de que tem que sentar com a perna pra baixo, ou pior ainda, que menina senta de um jeito e menino senta de outro, isso me deixa maluca. Eu sento como eu quiser, a perna é minha, o lugar que eu estou sentada neste sofá, por exemplo, é meu. Eu adoro, sempre gostei de sentar assim, ó, perna de índio pra cima. Qual é o problema disso? Porque ele tem que sentar com uma pose bonitinha, então, né? Muitas vezes, nossa, parece criança sentando desse jeito. Outras coisas que eu fazia, faço ainda. Subir em árvore. Amo, adoro. Quantas vezes subi numa árvore. Inclusive, depois de ser mãe, ia com o João, né, no voo ainda, com o João em parque e tal. Mais de uma vez já, outras mães que estavam comigo, minhas amigas. Nossa, você vai subir também? Ai, menina, eu não acredito. Cuidado e tal, não sei o quê. Como se fosse uma coisa absurdo, que é só de criança. Tipo, as crianças subirem na árvore, tudo bem, o adulto não. Então não faz muito sentido. Brincar do nada na rua, por exemplo, não consigo passar por uma amarelinha pintada no chão sem pular. Não consigo! É uma delícia pular naquele negócio. E já aconteceu mais de uma vez de eu estar andando com alguém, junto com alguém na rua e ver uma amarelinha pintada. E aí pular e a pessoa, nossa, meu, você parece criança. O que eu quero dizer é, mesmo que seja um comentário que a pessoa não tá te julgando, essa frase costuma permear algumas das nossas atitudes. E é por isso, porque a gente é meio autêntico mesmo, sabe? Tipo, o que eu quero é ser feliz. E sem se importar muito com o que estão achando, a gente vai, como eu disse, controlando isso na nossa vida adulta, porque é o que a gente aprende, como a gente aprende que tem que se comportar. Mas o nosso natural seria não ser. Então, adivinha qual é a dica que eu tenho para dar para você que assim faz estripulias, molequices, senta de qualquer jeito, fala as coisas para as pessoas e parece criança? Continue assim, não mude em nada porque os outros querem. Mas é verdade, gente. Se você mudar, vai chegar uma hora em que você não vai se reconhecer. Em que você vai olhar pra você e falar, caraca, eu virei minha mãe, eu virei minha avó, eu virei, sei lá, qualquer outra pessoa. E esse eu virei vai significar que você realmente virou, porque você não era, né? Então, continue assim. O mundo precisa dessa leveza, desse negócio de sair um pouco das regras chatas, sabe? Regras são ótimas, maravilhosas, mas aquelas que não fazem sentido estão aí para serem quebradas. E nós índigos é que temos essa função, então não tenha medo. Quebre algumas regras de vez em quando, só aquelas que não vão te fazer ser preso nem nada ilegal, beleza? Combinado? E por
portanto, vamos à última afirmação que eu adoro também, que é sobre o rejeitar os sonhos tradicionais. Então a afirmação é: já me frustrei ou rejeitei um ou mais ou todos os sonhos tradicionais de se formar, conseguir um bom emprego, fazer uma carreira, comprar um imóvel, carro, casar, ter filhos, etc, etc, etc. Ou seja, aquele padrãozinho, aquela caixinha quadrada. Essa é a história da minha vida. Principalmente porque eu fiz essas coisas, de tanto que era para eu fazer essas coisas. Então, quando eu era nova, o sonho da minha vida era ser mãe. Carreira é uma coisa que eu nunca quis muito, assim, nunca tive esse negócio de qual profissão você vai ser e saber desde pequena e gostar de brincar, de trabalhar. Nunca fui esse tipo de criança. Mas o sonho da minha vida era ser mãe. E, portanto, para ser mãe, o que eu precisava? Na verdade, só do meu útero e de algum espermatozoide, né? Mas como eu não sabia disso, na minha cabeça eu precisava me casar, claro, com um homem. Então, lá fui eu e fiz isso! Era o meu sonho? Hoje eu sei que não. Mas na época eu achava que sim, porque era como se uma coisa dependesse da outra. E é uma coisa tradicional, né? Nós, índigos, somos mais adaptados à era de aquário, mas a gente cresceu com pessoas da era de peixes, nos dizendo como ser igual a todo mundo. Então fui lá, me casei muito nova, comprei a casa antes de casar, bonitinha, paguei as prestações, fiz um casamento para muitas pessoas, vestida de branco e toda aquela história. E fui muito feliz nesse casamento também, eu não estou condenando isso, mas o fato é, anos depois, quando eu fui fazer terapia, e foi o primeiro momento em que eu comecei a olhar para dentro de mim e a olhar o que a Julie realmente era, o que a Julie realmente queria, de dentro para fora, não do que os outros queriam para mim, eu comecei a perceber que esse sonho não era meu. Eu queria ser mãe, só. E fui, graças a Deus, mas todo aquele negócio em torno de ser mãe, não necessariamente eu queria. E nós índigos temos essa facilidade de sair do que todo mundo acha, do que todo mundo faz. Só que muitas vezes nos falta a coragem para ir contra essas regras, né? Então, a dica que eu quero dar é uma frase que eu ouvi, eu acho, eu li em algum lugar. Eu até procurei agora antes de fazer o vídeo, mas não achei. Então eu vou só falar. É ótimo dar orgulho para os seus pais, mas a pessoa que mais tem que sentir orgulho de você é você. É muito boa essa frase, né? E a verdade é ótimo quando a gente deixa nossos pais orgulhosos. É um sentimento muito bom. Mas você já pensou não se deixar orgulhoso? Como é ruim isso? Como a gente, na verdade, está deixando de lado a pessoa mais importante, que tem que ser a gente mesmo, né? Quando a gente não tá bem com a gente, quando a gente não se ama, quando a gente não tá feliz, quando a gente não tá orgulhoso da gente, a gente não consegue ser nada dessas coisas para mais ninguém. Então, tenha orgulho de você. De que forma? Seguindo os seus sonhos, não os sonhos tradicionais. Não quer fazer faculdade? Não faça faculdade. Tem algum lugar que obriga as pessoas a fazerem faculdade? Não, não tem. Mas mesmo assim a gente se sente muitas vezes obrigado a, né? A gente não é. Vai estudar outros cursos, tem tanto curso maravilhoso para fazer hoje que dá para você aprender. Ou quer fazer mais de uma faculdade? Faça mais de uma faculdade. Não quer comprar um imóvel porque não quer se sentir fixo? Porque os índigos são pessoas muito livres? Não compre um imóvel. Inclusive a Natália Arcuri, musa das finanças, diz que muitas vezes nem é a melhor opção mesmo. Aluga! E daí que vão dizer a frase do ai, você está dando dinheiro para os outros. O dinheiro é seu, meu bem. Você pode dar para quem você quiser. Então é isso. Tente se orgulhar das escolhas que você fez, mesmo as que você fez erradas, sabe? Aquelas que no fundo você descobriu que você não queria, porque foi você que escolheu. Admite quando errou, aprende com o erro e bola pra frente, mas viva o seu sonho, não um sonho tradicional geral. E é isso que eu queria falar pra vocês hoje, era essa conversa que eu queria que a gente tivesse. Me digam o que vocês acharam dessas afirmações e dos comentários dela, como é que é isso pra vocês? Coloca aí nos comentários se você já foi diagnosticado com algumas das
dificuldade de aprendizagem, ou como é que é a sua ligação com a espiritualidade, com a intuição, como que você faz isso, se já te falaram que você parece criança, ou se você não seguiu de alguma forma o sonho tradicional de todo mundo. Quero ouvir vocês também, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e ativar as notificações para saberem. Toda sexta-feira tem um vídeo novo aqui no canal. E é isso, te vejo no próximo vídeo, não vai perder. E pode ser até taxado de, sei lá, como fala?